Nos próximos capítulos da novela Gênesis, da Record, Morabe finalmente vai ser desmascarado na frente de todos e castigado de uma forma brutal e destruidora. Kissari vai recuperar a sua memória e vai denunciar todos os crimes do sumo sacerdote. O rei e a rainha não terão piedade e aplicarão o pior castigo de todos e o pior castigo que a humanidade já viu naquela época. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que essa história não está sendo citada na Bíblia, mas sim a Record resolveu inventar tudo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha certo a Record não ser tão fiel à Bíblia. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Morabe não para com as suas armações. O vilão quer acabar de vez com Kissari, mas recentemente surgiu um problema em seu caminho. Esse problema se chama Nidana. Morabe vai sendo cada vez mais chantageado pela mau caráter. A moça não vai ter limites e vai pedir coisas absurdas para o sumo sacerdote em troca de seu silêncio. Morabe não vai gostar nem um pouco disso e vai acabar cansando dessa atitude. Ele resolve calar a boca da moça de uma vez por todas. Morabe vai precisar colocar a sua mão na massa e acabar de vez com Nidana e com Kissari, que também vem se recuperando. Primeiro, o mais importante vai ser Nidana, já que ela está bem soltinha e sem medo de ninguém. Morabe vai demorar alguns dias para arquitetar tudo e sair um plano perfeito, porque ele pode ser pego se tudo não sair como planejado. Mas esse plano vai cair por terra. Em seus aposentos, ele vai pensando no que ele pode fazer com a moça e com Kissari. Ele chega à conclusão de que não pode contratar ninguém para fazer esse serviço, porque ele pode arrumar mais uma Nidana em sua vida. Ao mesmo tempo, Kissari, com a ajuda de todos, vai se recuperando. Ele já volta a falar quase que perfeitamente, mas ainda é pressionado por todos para se lembrar do que aconteceu. Um belo dia, Kissari volta a se lembrar do dia de seu acidente. Ao se lembrar de tudo, ele arregala os olhos e começa a gritar de espanto. Ele então diz para as pessoas que estavam perto dele que ele se lembrou do que aconteceu no dia em que ele se acidentou. Todos ficam muito curiosos para saber o que aconteceu, mas Kissari não revela e diz que precisa falar diretamente com o rei. Um dos homens que estava junto de Kissari vai chamar o rei. Ibsen pergunta o que é que eles querem, porque ele está extremamente ocupado agora. O homem então
revela que Kisari se lembrou de tudo o que aconteceu no dia do acidente e quer muito falar com o rei. Ibsen pergunta se o sumo sacerdote falou o que aconteceu. O homem responde que não e diz que, na verdade, Kisari quer contar em primeira mão para o rei. Ibsen então vai correndo para o lugar em que Kisari está. Ele entra na sala e ordena para que todos saiam da sala, para que ele fique a sós com o sumo sacerdote. Todos saem e o rei diz que ele está lá e que Kisari pode falar tudo o que aconteceu e tudo que ele se lembra. Kisari então diz que ele não está ficando louco e que se lembrou de tudo o que aconteceu. O rei diz que ele pode falar. Kisari então revela que ele estava tendo uma discussão com Morabi quando ele estava descendo as escadas do zigurate. Mas, em um devido momento, Morabi se irritou com ele e empurrou ele escada abaixo. Ibsen fica chocado e diz que essa é uma acusação muito grave. Ele ficará com receio e pergunta se Kisari não está se confundindo. Kisari responde que ele não está ficando louco e que se lembra perfeitamente de tudo. Ibsen diz que sabe que o sacerdote não está ficando louco, mas que ele pode ter se enganado ou confundido e que, na verdade, Morabi pode ter escorregado e sem querer ter empurrado Kisari, e Kisari nem viu que o sumo sacerdote tinha escorregado. Kisari responde dizendo que ele sabe muito bem que não foi um acidente e que há dias eles vinham tendo discussões e mais discussões. Ibsen fica em silêncio e Kisari diz que ele só quer justiça. Ibsen pergunta o que ele pretende fazer. Kisari diz que ele gostaria que Morabi fosse julgado por ele mesmo e que depois que o vilão apresentar a sua defesa, eles resolvem qual vai ser a sua sentença. Ibsen diz que tudo bem, mas que Morabi tem que ter o direito de se defender. Vale lembrar que essa história não está sendo citada na Bíblia, mas sim a Record resolveu inventar e desenvolver essa história. Depois disso, o rei volta ao palácio e anuncia que Morabi tem que ser preso por enquanto. Lila, que estava junto de seu marido, estranha e pergunta qual é o motivo. O rei então revela a todos que Morabi está sendo acusado de tentar tirar a vida de Kisari. Todos ficam mais chocados e Ibsen, muito bravo, manda os seus soldados irem prender o sumo sacerdote. Morabi, que estava em seus aposentos, quebrando a cabeça para fazer um plano perfeito, vai ser frustrado, já que ele não vai ter tempo para conseguir tirar a vida de Nidana e de Kisari. Os soldados então aparecem e acabam prendendo o sumo sacerdote. Ele não entende nada e pergunta o que está acontecendo. Os soldados então revelam que ele está sendo preso por tentar contra a vida de Kisari. Morabi diz que isso é uma completa mentira e que ele é inocente. Mas um dos soldados diz que ele vai ter que falar isso para o rei e não para ele.
Não se passa muito tempo até todo o reino de Ur ficar sabendo da prisão do sumo sacerdote. Mas vai ter uma pessoa que não vai reagir muito bem a essa notícia e vai querer tirar satisfações com Morabe. Essa pessoa é Nadi, que vai acabar surtando com o cinismo do sumo sacerdote e vai ter uma atitude bem radical. Ela então vai até a cela de Morabe. O sumo sacerdote pergunta o que é que ela está fazendo lá. A moça diz que foi se certificar que o homem que tentou tirar a vida do tio dela está tendo o que merece. Morabe, negando, diz que ele não fez nada do que está sendo acusado. Nadi diz que é claro que não, e que Morabe nunca foi do tipo de pessoa que chantageou Terá, por exemplo, por causa do segredo deles. Morabe diz que não sabe do que ela está falando. Nadi então dá um tapa na cara dele e manda ele parar de ser cínico. Ela diz que sabe muito bem que foi Morabe que empurrou Kisari da escadaria do zigurate e que, se depender dela, ela vai mover céu e terra para fazer com que Morabe seja condenado à forca e pague por tudo o que fez na frente de todos. Morabe fica bem acuado e Nadi diz que é melhor ele se preparar para o pior, porque ele está perdido. Depois de alguns dias, Kisari se recupera mais ainda e diz ao rei que já se sente apto para o julgamento de Morabe. Por outro lado, o vilão continua preso, esperando a decisão de seu futuro. Ibsi então decide fazer esse julgamento para acabar com essa situação de uma vez por todas. Todos da cidade comparecem e o conselho dos nobres do reino também estão lá para ajudar a julgar Morabe. O rei vira uma espécie de intermediário e Kisari é quem vai comandar tudo. Morabe também já se encontra no palácio e eles resolvem dar início ao julgamento. Kisari então explica pelo que o Morabe está sendo julgado e diz que os membros do conselho e ele serão responsáveis pelo destino do vilão. Os membros do conselho começam a dizer o que estava acontecendo dias antes do acidente e que Morabe realmente estava muito insatisfeito com o trabalho de Kisari. O rei vai acompanhando tudo e chega a hora da defesa de Morabe. Ele continua sendo cínico e diz que ele nunca faria isso com um amigo tão importante como é Kisari. Ele até chega a se emocionar e diz que eles não podem cometer essa injustiça, mas acaba não apresentando provas de que ele não fez isso. Depois de horas de julgamento e do povo também se manifestando, dizendo que esse ato de Morabe pode acender a fúria de Nana, Kisari diz que ele tomou uma decisão. Ele então revela que Morabe será condenado à forca por crime de alta traição. Todos ficam chocados e Morabe mais ainda. O vilão começa a pedir pelo amor dos deuses que isso não aconteça, mas seu pedido não é atendido. Kisari então manda prepararem tudo, porque essa sentença acontecerá ainda hoje. Morabe então
volta para a cela, mas não vai ficar lá por muito tempo. Depois de algumas horas, Morabe é levado pelos guardas até o meio da cidade, onde está a forca. Todos da cidade estão presentes para ver o vilão pagar, já que o que ele fez é muito sério. Morabe, então, sobe na forca e coloca uma corda em seu pescoço. E num ato rápido, tiram o chão. Ele fica pendurado e todos da cidade, na hora que acontece, ficam bem assustados, mas depois começam a comemorar, já que ele teve o que mereceu. Vale lembrar que essa história não está sendo citada na Bíblia, mas sim a Record resolveu inventar e desenvolver essa história. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!